você vai guardar e estudar em casa, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre finanças, um assunto muito bíblico, muito importante. Mas eu queria dizer que eu tenho alguns livros ali fora também, que está assim, no custo de R$10, no investimento de R$10. Qualquer um que você pegar ali, R$10, ou grosso ou fino, qualquer um, tá? Meu amigo Fernando já chegou ali, já pegou o dele, que fala sobre administração financeira, dessa grossura aqui, ó. Amém? E ele que é um empresário, gosta muito desse assunto. E eu tenho um livro aqui que eu trouxe aqui para sugerir. Só tenho esse aqui. O autor é Gustavo Cerbasi. O tema é Casais inteligentes enriquecem juntos. Tem algum casal aí que quer enriquecer junto? Só tem esse livro aqui, hein? Aí você pega e o investimento é de R$10 só. É bom que você leia com a sua esposa, seu esposo. Você que é empreendedor, você que é empresário. É muito interessante esse livro aqui. Casais inteligentes enriquecem juntos. Eu acho que ele é um livro importante para quem está começando no casamento e para quem está começando no empreendedorismo. A pessoa está começando no negócio, eu acho interessante isso aí. Amém? Depois, se você quiser, está aqui. Eu tenho outro livro aqui do Mike Murdock. 7 leis que você deve honrar para adquirir sucesso. 7 leis que você deve honrar para adquirir sucesso. Eu tenho um livro aqui para sugerir para você, tá? Mas tem mais lá. Outro do Mike Murdock aqui, ó. 7 decisões que vão decidir seu sucesso. 7 decisões que vão decidir seu sucesso. E o meu, que só tenho esse, mas tem muitos irmãos que tem aqui. Como prosperar obedecendo princípios bíblicos. Está aqui, ó. Esse é do pastor Paulo César Oliveira. Tá? Então, se você depois quiser. Amém? Está bem à vontade aí, querido, para a gente falar desse assunto tão espiritual, mas é muito complexo. Ele é cheio de complexidade. Por que cheio de complexidade? É porque para muitos ainda é um tabu falar de dinheiro na igreja. E nós vamos falar de uma forma bem tentar descontraída, para que você possa entender e assimilar o que nós vamos tratar hoje aqui. Tá? Nós vamos quebrar alguns conceitos errados que a pessoa tem sobre dinheiro. Aquele pensamento errado que a pessoa tem sobre dinheiro, né? Nós vamos ter que quebrar ele aqui hoje. Mas eu queria começar a ler com você Salmo 35. Hoje nós temos a Bíblia ali no Data Show. Se você quiser olhar na tua Bíblia, olha. E ela vai... E essa Bíblia vai ficar para a igreja aí, tá? Eu tenho no pendrive, pedi à irmã para colocar ali no computador da igreja, ficar com vocês direto. Para quando precisar, usar a Bíblia no Data Show, tá? Salmo 35, versículo 27. Aí depois, ela vai pegar a habilidade lá para ser mais rápido, né? Está começando hoje, né? Não pode exigir muita coisa dela, né? Então, não tem como. Quem achou diz amém? 37, 25. Não, 35, 27. Diz a Bíblia aqui: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, ou seja, sempre, eternamente, para sempre, o Senhor, o quê? O Senhor que ama. Então vamos repetir: o Senhor
Que ama, diga, que ama. Por que a gente precisa repetir? Para gravar, tá, irmão? Quanto mais você repete, mais você grava. Agora é o 27. Quanto mais você repete, mais você grava. Então vamos ler de novo. Ali, cantem e alegrem-se os que amam a minha e digam continuamente. O que significa continuamente? É para sempre. Você sempre vai lembrar e sempre vai dizer que o Senhor odeia quando um filho dele prospera. Sim ou não? Você vai dizer continuamente o quê? Que o Senhor ama. Então vamos dizer junto, o Senhor ama. Ama o quê? A prosperidade do seu servo. Meu irmão, que palavra. Eu, há muitos anos atrás, quando eu li esse versículo, fiquei impactado porque eu fui criado num sistema religioso que dizia que crente não podia prosperar. Eu acreditava nisso, porque eu aprendi assim. Eu aprendi que quanto mais luta, mais perto de Deus você estava. Quanto mais necessidade, mais Deus se agradava de você. Alguém já foi assim igual eu, que aprendi assim? No início já, quase 40 anos atrás. Não, tem que ter batalha, tem que ter luta. O crente tem que sempre estar desempregado. Não pode ter dinheiro. Não entendi. Sem luta não há vitória. Tem que ter luta. E a gente vem fazendo uma interpretação errada dessas frases. Tem que ter luta, tem que ter luta. Só que na verdade a nossa luta, ela é diferente de você ter dinheiro. Porque quando você tem luta, a luta ou a perseguição, ela tem que ser uma consequência da pregação do evangelho. E não você passar necessidade porque é crente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está sendo perseguido por causa do evangelho, é uma coisa. Se você está tendo luta e perseguição, ameaça até de morte, porque você está pregando a palavra de Deus, tudo bem, é assim que a Bíblia diz. Que você vai ser perseguido, você vai ser odiado, o mundo te odeia, o diabo vai te perseguir, mas você passar fome porque é crente. Eu conheci pessoas que eram bem-sucedidos fora da igreja e depois que entrou para a igreja, ficou ruim para vir para ele. Ficou desempregado, o negócio dele já não dava tão certo como antes. Aí alguém pergunta, mas por que o crente sofre tanto? Mas eu pergunto a você, o que é sofrer? O que é sofrer? Tem gente que não tem nada e sofre menos do que tem muito. Tem gente que tem dinheiro e sofre mais do que aquele que não tem dinheiro. Porque o sofrimento, ele está na sua cabeça, na tua mente. Então deixa eu te traduzir esse versículo. O Senhor, a segunda parte, o Senhor seja engrandecido, o qual Ele ama a prosperidade dos seus servos. Deus não odeia ninguém prosperar. Deus não odeia crente prosperar. Para você ter uma ideia, o ímpio prospera também. Está na Bíblia. Não é só o crente que pode prosperar, o ímpio também prospera. Mas enquanto a gente tem a mentalidade de que a gente não pode prosperar, o ímpio vai prosperando. Quer ver uma coisa interessante? Tem gente que fica orando para Deus abrir porta de emprego ou dar uma estratégia de trabalho para ele o tempo todo. E às vezes o ímpio nem ora e consegue. Por que ele consegue e a gente não consegue? O que está errado nisso? A gente tem que ter uma interpretação para isso. Quem
acha que o ímpio prospera? Levanta a mão. Quem acha que o ímpio prospera? Então vamos ler na Bíblia. Salmo 37. Vou te mostrar que o ímpio prospera. O ímpio prospera. Mas tem uma coisa. Você não pode ter inveja da prosperidade do ímpio. Mas que o ímpio prospera, ele prospera. Sim ou não? (37), versículo 1. O que está escrito lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E tem um texto que diz aqui que nós não podemos ter inveja da prosperidade do ímpio. Está escrito na tua Bíblia assim? Como é que está escrito aí? Não tem inveja dos que obram a iniquidade. Aí vem o versículo de número 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí ele está dizendo para você agora, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, o versículo do Salmo 35, 27, fala que Deus ama a prosperidade dos seus santos, dos seus filhos, dos seus servos, já está escrito assim. Então, primeira coisa que eu entendo é que Deus, Ele quer ver você crescer na vida, prosperar. Eu sempre ilustro o pai ou a mãe que quando vê o filho entrando para a faculdade, se formando, a gente fica orgulhoso, né? Feliz de ver o nosso filho crescendo. Nosso filho ano passado se formou em advocacia, pegou a carteira da OAB, nós ficamos muito felizes por isso. Qual pai que não vai ficar feliz com a prosperidade do filho? Todo pai fica feliz. Será que Deus ficaria triste com a tua prosperidade ou feliz? Feliz ou triste? Feliz. Quer deixar Deus feliz? É você crescer. Quer deixar Deus feliz? É você prosperar. Mas a ideia de que o cristão tem que passar necessidade, prova, passar pelo vento, pelo funil, pelo deserto, pela tempestade, que mais? Tem mais coisa, né? Mais problemas. E tem gente que, quando ele não está passando luta nenhuma, ele fica preocupado com ele mesmo. Ele fala, meu Deus, está tudo bem para mim, minha família está bem, eu tenho dinheiro, a minha economia está dando certo, não estou doente. Poxa, está acontecendo alguma coisa. Eu quero ter uma luta, pelo menos uma asinha, Jesus. Será que você ora desse jeito? Eu não oro assim não, Deus me livre, está amarrado. Tem gente que acha que quanto pior, melhor. Ele tem que estar mal. Aí ele vai buscar Deus. Porque ele acha que se ele tiver com problema, ele ora. Se ele não tiver com problema, ele não ora. Então, gente, Deus quer fazer com que você prospere, mas que você seja inteligente na prosperidade. Deus, Ele não vai te dar prosperidade à toa, não. Ele vai te dar prosperidade com objetivo. Como assim? Se você tem um propósito com o seu dinheiro, tem um propósito com as suas finanças, você vai agradar e vai tocar o coração de Deus. Qual o propósito que você tem? Eu quero montar uma empresa porque eu quero empregar pessoas. Eu quero abençoar muitas famílias. Aí Deus já está olhando para você com outra maneira. Peraí, então eu vou prosperar ele porque ele já está pensando no próximo. Agora se você quer, eu quero prosperar para mostrar para todo mundo que eu vou ter dinheiro. Deus vai prosperar? Não, porque você está querendo
se amostrar, se exibir, e seu próprio interesse. Deus não quer que você prospere para o benefício próprio. Ele quer que você prospere para abençoar quem está do teu lado. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te prosperar. Você será pai de uma grande nação. Tu será uma bênção. Na versão NVI, quem tem uma Bíblia NVI aí? Tem Bíblia algum que tem essa versão? Quando a Bíblia fala assim, Abraão, você será uma bênção. Na Bíblia NVI está escrito assim, você será uma bênção para os outros. Se você quiser ser uma bênção para você, não interessa para Deus. Deus quer que você seja uma bênção para os outros. Para quem está do teu lado. E se você não tiver essa ideia, você não vai prosperar. Entendeu? Ah, eu quero abrir um negócio. Para quê? Para eu ter muito dinheiro e mostrar para minha família que eu ia vencer, aqui eu venci. Não. Deus não quer você prosperar assim. Ele quer que você prospere para você semear na vida de gente, na vida de ministérios, na vida de instituições sérias, missionários, pessoas que estão vivendo momentos de calamidades. Aí você vai ser uma bênção para outras pessoas. É isso que Deus quer que você seja. Uma bênção para os outros. E não uma bênção para você só, mas para os outros. E principalmente a Bíblia fala que a gente tem que fazer o bem para todos, principalmente os domésticos da fé, mas você não pode esquecer das pessoas que estão lá fora, que precisam também da gente. Então essa é a ideia de Deus nos prosperar. Então quando a gente entende a prosperidade bíblica, a gente tem uma outra cabeça sobre isso. Entendeu? Então tem pessoas que ele se conforma com a calamidade, com a dificuldade na vida dele, porque ele não entende que Deus quer dar mais para ele, para que ele também dê mais para alguém. E quanto mais você dá para alguém, Deus dá para você. Está na Bíblia isso. Quer ver um texto muito interessante sobre isso? Eu vou falar texto aqui e a gente vai meditando nele. Lucas 6:38. Dá uma olhadinha nesse versículo. Esse marcou minha vida também, esse versículo. Coloca lá. Lucas 6:38. Esse versículo marcou minha vida. Por que marcou minha vida? Porque eu passei a praticar esse versículo. Eu passei a viver esse versículo. Olha o que está escrito lá. Dai e ser-vos-á dado. Então vamos, eu gosto de meditar pedacinho por pedacinho, tá? Para a gente entender. Porque tem gente que não entende a Bíblia porque ele quer ler correndo. Sai lendo direto e não entende nada. Lê devagarinho, pedacinho por pedacinho. Então o que está escrito lá? Primeira parte, dai e ser-vos-á dado. Então quando você dá, Deus vai usar alguém para te dar também. 38. Dai e ser-vos-á dado. Quando você dá, você não vai esperar que aquela pessoa que você deu te devolva. Não, você deu, está dado. Ah, mas fulano, eu emprestei 5 quilos de açúcar, ele nunca me entregou. Aconteceu isso com a pessoa conhecida nossa. Emprestou 5 quilos de arroz e ficou cobrando o arroz que emprestou. Então, você deu, está dado, irmão. Está dado, acabou. Dai e ser-vos-á dado. Não é a própria pessoa que você deu que vai te dar, não. Não fique esperando isso, não. Deus vai usar alguém para te dar também. Agora, não seja egoísta e orgulhoso de não querer receber nada de ninguém. Tem gente assim. Ah, eu quero é que Deus me dê, não quero nada de ninguém. Ué, aí como é que Deus vai usar as pessoas então para te abençoar? É ou não é?
Deus quer usar alguém para te abençoar e você não quer? Ah, não, fulano, não quero não, obrigado, porque Deus falou que vai me dar. Aí não. Você tem que ter discernimento. Deus falou que vai me dar. Aí ele está usando alguém para te dar e você não vai aceitar? Egoísmo. Eu vou entender que é Deus que está usando aquela pessoa para me dar de volta aquilo que eu dei para alguém há muito tempo atrás. Dai e ser-vos-á dado. Agora, como que eu devo dar? Aí é que está a questão. É a roupa velha que está no guarda-roupa rasgada? Não. É o sapato furado? Não. É o fogão que tem uma boca só e nem funciona direito? Não. Como que eu devo dar? Boa medida. Olha lá. Não dê você, ou você não gostou, não quer. Dê para alguém. Boa medida, dê uma coisa boa. O que é uma boa medida? Isso aqui é uma linguagem agrícola, tá? Boa medida é a semente, é a vasilhinha da semente. Cheinha, até o pote, tem em cima. Boa medida, quando você der, é a mesma coisa a oferta. Quando você der, dê boa medida. Tem gente que ele dá um pouquinho e quer receber muito. Não é assim não. Boa medida. Outra coisa, recalcada. O que é recalcada? Recalcada é bater em cima para caber mais. A semente, você botou cheio, o pote, recalcou, depois você deu uma sacudida para entrar mais um pouco, e a coisa tem que estar transbordante. Porque com a mesma medida que você medir, também vos medirão de novo. A proporção que você der é aquela que você vai receber. Se você der coisa ruim, você vai receber coisa ruim. Se você der coisa boa, você vai receber coisa boa. Se você for uma pessoa que, quando for fazer algo para alguém, faz com excelência, Deus vai usar alguém para fazer com excelência para você. Agora, se você der as coisas para as pessoas de qualquer jeito, quando você ganhar, vai ganhar de qualquer jeito também. É assim que funciona. Ah, eu não ganho nada de bom, porque você não dá nada de bom. Né? Ou então, eu não ganho nada, ninguém me dá nada, porque também não dá nada. É ou não é? É dano que se recebe. Dai e ser-vos-á dado. É assim que a Bíblia diz. Ela não diz que eu tenho que receber primeiro para depois eu dar. Ela diz que eu tenho que dar para depois eu receber. Aí alguém pergunta, mas como é que eu vou dar se eu não recebi? Dá o que você tem, porque alguma coisa você tem. Ou você vai dizer que não tem nada? Quem não tem nada aqui? Tem alguém que não tem nada? Ó, viu? Todo mundo tem alguma coisa. Aquela mulher viúva do capítulo 4 de 2 Reis disse, a tua serva não tem nada. Mas era verdade? Não. Ela tinha o quê? Uma botinha de azeite. Todo mundo que não diz que não tem nada, tem alguma coisa. E quando você começa a entender que você sempre tem alguma coisa para dar, Deus começa a abençoar você. Isso é muito interessante. Quando a gente dá, a gente recebe. Entendeu como é que funciona? Quer ver um texto interessante em Mateus 5:42? Abre lá. Mateus 5:42. Esse versículo é muito interessante. Tudo está se referindo a finanças, a dinheiro e prosperidade. Então preste atenção nesse versículo. Como é que ele começa? Dai
quem te pedir. Vamos de novo. Dai a quem te pede, ou a quem te pedir. Se alguém chegar na tua porta, na tua casa e te pedir alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para dar àquela pessoa. Ou então um conhecido, ou até desconhecido, sei lá. Sempre chega alguém na nossa igreja pedindo alguma coisa. Ela fica perto de uma estrada e sempre passa alguém pedindo alguma coisa. E alguns eu já conheço de longas datas, já estão acostumados a pedir e são espertos, né? Não é necessidade, não. Uma vez entrou uma pessoa lá na igreja me pedindo alguma coisa. Só que há alguns anos atrás, a mesma pessoa me pediu alguma coisa em outra igreja que eu dirigia. A mesma pessoa. Só que ela não me conheceu, mas eu conheci. E contou a mesma história. Que estava precisando para isso. E eu falei, mas você não é aquele que naquele dia passou lá em tal lugar, contando essa mesma história? Eu te conheço. Você precisa discernir também quem está te pedindo. Mas, se você realmente entendeu que aquela pessoa está necessitada, aí você tem que fazer o que está escrito aqui. Dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que te quiser que lhe empreste. Fulano, você pode me emprestar alguma? Não se esconda. Se você puder, empreste. E se você puder, até dê para aquela pessoa aquilo que você tem. A nossa vida é igual uma caixa d'água. Ela só vai encher se esvaziar. Não tem a boia lá em cima da caixa d'água? Se você não abrir a torneira, não der a descarga, não fizer lavar louça, não lavar roupa, a água vai continuar lá. Mas se você usar água, vai vir mais água. Quanto mais usar, mais água você vai ter. A nossa vida é igual um poço artesiano ou de manilha, que na proporção que você mais tira água, mais água vem. Não fique preocupado que vai acabar. Não vai acabar. Deus vai trazer prosperidade para a tua vida. Você tem que entender que precisamos abrir a nossa mão e abençoar pessoas no reino de Deus, ministérios, tá? Nós, na nossa igreja, é uma igreja pequena, sem muito recurso, mas nós estamos, depois que reassumimos antes também, mas agora mais do que nunca, ajudando algumas instituições. E estamos também ajudando a construir igreja que nem faz parte do nosso ministério. A gente está ajudando. Entendeu? Nós fizemos esse propósito já esse ano de abençoar outras igrejas que estão com dificuldade de construir, como nós tivemos também dificuldade. Nós agora estamos ajudando outras igrejas a construir. Porque nós entendemos esse versículo, essa palavra. Deu para entender, querido? Então Deus, Ele quer prosperar a tua vida. Mas você tem que entender esses princípios bíblicos, que é muito importante. Quebrando alguns tabus, por exemplo. Alguns conceitos sobre dinheiro. O pior conceito errado que a pessoa criou é dizer que Jesus é pobre. Jesus era pobre quando viveu aqui. Ainda algumas pessoas continuam acreditando nisso. Jesus era pobre, não quero saber, Jesus era pobre. Se Jesus era pobre, então também eu sou discípulo dele, então tem que ser pobre. Mas se Jesus era rico, eu sou discípulo dele, eu tenho que ser rico. Agora, tem muita gente que ainda acredita que Jesus, quando veio aqui, não tinha onde cair morto.
Mas se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver que Jesus era muito próspero. Começando com o nascimento dele. Quando Jesus nasceu, por exemplo, o que ele ganhou de presente? Incenso, ouro e mirra. Se Jesus ganhou incenso, ouro e mirra, é presente de um príncipe, sim ou não? É. Aí você vai continuando, vai lendo. Quando os cobradores vieram cobrar os impostos lá, e Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, eles estão aí cobrando os impostos. O que Jesus falou? Vai lá no mar, pega o anzol, vai no mar, lança o anzol, pega um peixe, abre a barriga do peixe e pega o dinheiro lá. Isso é sinal de pobreza ou riqueza? De riqueza, de prosperidade. Jesus era tão rico, que o dinheiro dele ficava na boca do peixe, na barriga. Olha que coisa. Se você for ler na Bíblia, você vai ver que a túnica que Jesus usava foi disputada pelos soldados. Por quê? Era um pano qualquer? Não. Era túnica de linho fino. Essa é a grande verdade. Você tem que entender isso. Quando Jesus foi enterrado, sepultado, ele foi sepultado no cemitério ou num túmulo de rico ou de pobre? De rico. Então, vamos entender isso, queridos, definitivamente. Tem gente até que acha que Jesus não tinha casa, não tinha onde morar. Mas Jesus tinha onde morar ou não? Sim ou não? Sim. Está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia. Quem não conhece o texto ainda disso aí? Então vamos ler. Marcos, só para a gente gravar. Anota isso aí, tá? Capítulo 2, versículo 1. Olha que coisa interessante. Jesus morava em algum lugar. E quem estuda a Bíblia sabe onde Jesus morava. A cidade que ele morava. Para onde ele se mudou. Então, vê lá. Olha o que está escrito. Alguns dias depois, é versículo 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então Jesus tinha uma casa, morava em Cafarnaum, e aí foi lá na casa de Jesus que abriram um buraco no telhado da casa dele. Poxa, abriram um buraco no meu telhado, foi Jesus, na casa de Jesus, para botar o paralítico lá. Então Jesus tinha casa, sim. Ele tinha casa. Então, para a gente terminar aqui essa parte, abre a tua Bíblia, 2 Coríntios, estamos passeando aqui, hein? Capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Amém? Lê lá. Aí você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou querendo forçar texto e nem fazer uma interpretação. 2 Coríntios 8, 9. Só para você entender. Já conheceste a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo pobre... tá. Estou forçando aqui com os irmãos. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Olha aí.
Mas originalmente Jesus é o quê? Rico. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que existe no mundo pertence a Deus, a Jesus. Então ele não pode ser pobre. Então ele sendo rico, por amor de vós, ele se fez pobre. O que é uma pessoa rica que se faz pobre? É uma pessoa que é rica, mas você conversa com ele, vive com ele, mas ele nem parece ser tão rico assim. Alguém conhece uma pessoa assim? Existe, não existe? Que ele é rico, mas tem muito dinheiro, mas você conversa com ele numa boa, bate papo, é uma pessoa maravilhosa de se lidar, e nem imagina quanto dinheiro ele tem. É o caso de Jesus, né? Ele era tão rico, mas ninguém dizia que ele era tão rico assim. Humildade. Humildade. Então, quando você for muito rico, olha o que eu vou dizer para você. Quem é que quer pegar essa palavra? Quando você for muito rico, viva como se fosse pobre. Amém? Você não precisa ostentar, não precisa pisar nos outros, não precisa se orgulhar, não precisa ser soberbo. Quando você for muito rico, quem quer receber essa palavra aí? Eu quero, amém? Quando você for muito rico, viva como se fosse pobre, amém ou não? Porque tem gente que ele já é pobre, mas ele vive como se fosse rico. Não tem gente pobre que parece ter um rei na barriga? Ele é pobre, mas ele é tão besta que parece ser rico. Mas tem gente rica, que é tão humilde que parece ser pobre. Ninguém diz, anda de sandália havaiana, né? Bermuda rasgada, tá nem aí. Mas tem pobre que anda com um relojão, meu irmão, brincadeira. Tem pobre que anda com um carrão que não está nem aguentando pagar, coitado. Entendeu? Tem pobre assim. Então olha aqui. Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza você continuasse pobre. Assim? Não. Para que você enriquecesse, para que você seja rico. Eu quero frisar isso aqui para você. A nossa riqueza, ela não é só dinheiro, não. A prosperidade, ela está muito além de dinheiro. A prosperidade está dentro de você, querido. Você tem que ser próspero por dentro. A tua alma tem que ser próspera. Alma próspera. Não é o tamanho da tua casa que te faz próspero. Não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco que te faz próspero. Mas é o que você é por dentro que se faz próspero. É aquilo que você coloca a mão que prospera. Aquilo que cresce na tua mão. Que tudo que você faz funciona. É que você vai tendo criatividade, vai tendo desenvoltura para fazer as coisas. E Deus vai te abençoando de tal maneira. E você vai crescendo. E vai sempre abençoando alguém. A prosperidade está dentro da gente. Olha o que está escrito em 3 de João, lá perto de Apocalipse, no versículo 2, porque só tem um capítulo. 3 de João, só tem um capítulo. Versículo 2. Abre lá. Então já vou, infelizmente o horário é curto, né? Mas a gente vai tentar esmiuçar aqui o máximo possível. Olha lá, olha que versículo lindo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde,
assim como vai bem a tua alma. Mas tem Bíblia que você está lendo aí, ela não está escrito vá bem não, está escrito assim como é próspera. Está escrito aí? Próspera. A tua alma. Então a alma, o nosso interior, ela tem que ser próspera, amém? Tua alma, alma próspera. Alma próspera. Deus quer que você tenha prosperidade em outras áreas, assim como você já é próspero dentro de você. Amém? Entendeu isso? Então Deus quer nos levar para um outro nível, irmão, de crescimento. Você precisa aprender a montar negócio, a ter vários empreendimentos, abrir renda, a ter renda ativa e renda passiva. Eu vou entrar um pouquinho nessa questão. Quem trabalha por conta própria aqui, tem seu próprio negócio? Levanta a mão. Quem tem seu próprio negócio aqui? O irmão? Quem mais? O irmão lá? Amém? Lá o Fernando. Então, quem não tem seu próprio negócio, mas quer começar um próprio negócio, levanta a mão. Ninguém quer começar nada? A irmã quer começar, o irmão lá. Amém? Então, presta atenção uma coisa. Eu sempre trabalhei por minha conta desde criança. Com 12 anos eu já vendia. E até hoje eu trabalho. Eu vendo. Sou vendedor. E eu gosto muito da minha profissão. Porque eu acho que é a profissão mais rendosa do mundo. Embora eu não sou rico, né? Ricaço, né? Eu sou próspero, tá? É diferente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vender é a melhor coisa que existe. Melhor profissão. Você pode fazer de tudo na vida, mas se você não souber vender, tá ruim pro teu lado. Você tem que saber vender. Ah, eu sou isso e aquilo, mas se você não souber vender o que você é, não adianta nada. Você tem que saber vender. E abrir vários negócios. Sabia? Vários negócios. E o que é renda ativa? Se você não sabe, vou te falar agora. Renda ativa é o que você precisa trabalhar para ganhar. Renda ativa. Você tem que ganhar, você tem que trabalhar para ganhar. E tem a renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que você tem sem precisar trabalhar. Como que eu faço uma renda dessa que eu estou querendo? Ó, um exemplo de renda passiva é você ter casas para alugar, por exemplo. Se você construir casas, kitnets, suítes, ainda mais numa região dessa, você vai ter renda passiva. O que é renda passiva? Entra dinheiro todo mês, sem você precisar ir lá trabalhar. Você já construiu um negócio. Isso é renda passiva. O que é renda ativa? É quando você precisa trabalhar, suar para ganhar. Então você tem que ter a tua renda ativa, que você tem que trabalhar, e tem que ter uma renda passiva. É uma renda que o dinheiro entra para você. Eu estou dando o exemplo do aluguel, mas tem muitas outras coisas que você pode ganhar dinheiro sem precisar ir lá trabalhar. Ah, mas eu vou deixar de trabalhar? Não, continua trabalhando, mas tendo outra fonte de renda. E tem o negócio, a lojinha, né? O bazar, a padaria, o armazém, que você vai montar para você ter um dinheiro extra, para você aumentar o seu salário. Os empresários dizem que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Como é que significa isso? Se você tem uma dúzia de ovos, você deve colocar
4 numa cesta, 4 na outra e 4 na outra. Por quê? Porque se uma cesta quebrar e caiu os ovos quebrar, você tem mais 2 cestas de ovos. Agora, se você guardar todos os ovos num lugar só, se aqueles ovos todos quebrar, você fica sem nada. Então significa isso. É você distribuir a tua renda em vários lugares. Isso é, além de ser bíblico, é uma atitude inteligente da pessoa fazer. Entendeu? Então você precisa ter várias alternativas de entrar dinheiro para você. Abra a Bíblia aí, por favor. Em Eclesiastes capítulo 11. Hoje no Instagram eu li esse versículo. Eu li e coloquei lá. Eclesiastes 11. Olha o que está escrito. Esse assunto de hoje, geralmente ele dura 3 dias direto, tá? Não vai dar para a gente falar tudo que a gente tem sobre esse assunto, porque é muito longo. Mas olha o que está escrito lá. Lança o teu pão sobre o quê? As águas. Porque depois de muitos dias o acharás. O que é lançar o pão? É você estar sempre fazendo empreendimento. É você estar sempre fazendo investimento. E parar de ter medo de investir. Agora, não invista em furada não, tá? Moeda virtual, essas coisas, não caia nessa, irmão. Eu nunca investi nisso e nem vou investir. Eu gosto de investir em coisa real, que eu estou vendo. Meus olhos estão aqui, ó, estou vendo o negócio. É ou não é? Não faz esse negócio, isso dá certo, irmão, não sei o quê. Quanta gente perdeu dinheiro com esse negócio? Faça negócio onde você está vendo. Faça negócio que te dá lucro sustentável, de verdade. Não fica com ilusão de que fulano fez e deu bem, que é tudo mentira, cascata. Quando a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, é porque no rio Nilo, os egípcios jogavam a semente do trigo no rio, na água. Aí um tempo o rio secava e a semente do trigo brotava, eles iam lá e colhiam. Por isso que surgiu esse versículo aí. Lança o teu pão sobre as águas. No mundo espiritual, funciona do mesmo jeito. Você pega o teu dízimo, a tua oferta, o teu investimento e lança. Aí você divide igual uma pizza, né? Fatias. 10%. Olha como é que é isso aqui. Dízimo. Pode ser mais 10% ou 5% de oferta. 10% de uma ajuda a alguém ou uma obra social. 10% para você guardar. E você vive com o restante. Então vamos separar aqui, ó. A pizza tem 10 pedaços. Aí você pega 10%, uma fatia, e traz para o dízimo. Outra fatia você entrega para a oferta. Outra fatia você pode até entregar para ajudar uma família. E a outra fatia você guarda para você. Ficou quantas? 6. Aí você faz o que com essas 6? Vive para você. Paga a conta, faz compra. Vive para você. Com 60% de tudo que você ganha, fica para você. Pastor, não consigo viver com 60% que eu ganho, não. É porque tem gente que gasta mais do que ele ganha, é por isso. Você sabia que os asiáticos, todos eles, conseguem viver com 35% do que ele ganha? 35% do que ele ganha. Japonês, coreano, chinês, judeu, eles só gastam, ou seja, eles vivem com 35% de todo o dinheiro que eles ganham. Eles andam simples. Você já viu um japonês, um coreano, um chinês
andando todo no chique mesmo. Não, eles andam simples. Simples. Não tem ostentação com roupa, não. Mas se você for ver, já cheio de dinheiro. É ou não é? Vai lá ver um japonês, vocês andam bem vestido assim, top de linha. Pelo menos hoje em dia os empresários, né, japoneses, coreanos, por exemplo. Eu vivi com coreano há muitos anos. Eles vivem de roupa simples, mas tem dinheiro. Eles vivem com 30%, 35% do que ganham. Hã? Então isso é muito importante. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o achará. Você vai pegar de volta aquilo que você entregou, vai vir de volta para você. Olha outro versículo, versículo 2. Põe lá, irmã. Versículo 2, por favor. Reparta com 7, ou ainda com quantos? Com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Então você tem que ganhar e sempre repartir com alguém, porque pode vir uma calamidade, pode vir um problemão, e você não tem, não espalhou, não deu para ninguém, não contribuiu com nada. 3, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam sobre as derrama a chuva sobre a terra, cai a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Versículo 4 diz: quem olha para o vento nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. É aquela pessoa que fica assim: será que vai chover hoje? Ah, não vou trabalhar não, que vai chover. Daqui a pouco abre um sol e ele não foi trabalhar. É ou não é? Ah, vai chover, não vou semear não, porque vai chover. Aí não chove nada e você não faz nada. Você entendeu como é que funciona? Se você ficar imaginando que vai chover, ou imaginando que vai ventar, jamais você vai fazer alguma coisa na vida. A gente vive por fé e não por vista. A gente tem que aprender a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca cegará. Então, o que Deus está falando aqui? É que você precisa ter uma ideia de negócio. E existe vários negócios que você pode começar sem precisar ter muito dinheiro. Aí a pessoa fala assim: ah, se eu tivesse dinheiro eu ia montar um negócio assim, assim. E se você não tiver dinheiro, não monta nada? Eu te mostro um monte de coisa que você pode fazer sem dinheiro. Um monte. Mais de 10, se você quiser. Primeiro, um exemplo. Abrir uma escolinha de alfabetização em casa. Reforço escolar. Você consegue. Na varanda da tua casa, na sala da tua casa. Tem um monte de criança aí que não sabe ler ainda nem escrever. E se você começar a ensinar para elas, as mães vão agradecer a Deus. Porque alguém se levantou para ensinar os filhos dele. E ainda você vai ganhar por isso ainda. Sim ou não? Ah, eu gosto tanto de criança, gosto de criança. A creche da prefeitura não tem vaga mais, então abre uma na tua casa, pronto. E ainda você vai ganhar por isso. Ah, eu gosto muito de cozinhar. Então, abra uma pensão e faça uma pensão e vende quentinha, pronto. A comida que você come é aquela que você vai vender. Acabou. Existem muitas outras coisas que você pode fazer. Outro dia eu dando uma palestra numa igreja e tinha 5 jovens, tudo desempregado. Eu falei: vocês querem aprender a ganhar dinheiro? Ah, queremos, então tá. Nessa cidade, pesquisa aí quantos milhões de carros existe. Tá, existe um monte. Então você vai fazer o seguinte: eu vou ensinar você a fazer aquele produto que deixa o pneu do carro pretinho. O nome do produto é até pretinho mesmo.
Como se faz isso? Açúcar, ou então aquele mel, groselha, sei lá, alguma coisa assim, xarope, bota num litro, 5 litros, mistura um pouco d'água, bota água sanitária junto, tá certo? E aquilo, pega uma esponjazinha, vai no pneu do carro, limpa, ele fica pretinho aquilo ali. É assim que faz pretinho. Aí você sai na rua falando, moço, quer que eu deixe o seu pneu do carro brilhando? Quanto você vai me cobrar? R$2 para isso. Começa com 2. Aí você deixa o carro da pessoa limpinho. Aí a pessoa te dá, não vou te dar 2 não, vou te dar 5. E você recebe R$5. R$5 de um, R$5 de outro, R$5 do outro, R$5 do outro. Daqui a pouco, no final do dia, você ganhou R$100, um exemplo. Se você fizer 20 carros, fez R$100. Você me entendeu, querido? Existem muitas possibilidades da pessoa ganhar dinheiro. Agora, o que ele precisa é parar com a timidez. Você tem que vender o seu produto com otimismo, com coragem, com fé, porque você não está roubando. Os maiores empresários do mundo, que são ricos, milionários hoje, começaram vendendo alguma coisa pequena. Por exemplo, o dono das Casas Bahia começou a vender roupa, cama, mesa e banho de porta em porta. Silvio Santos começou vendendo caneta no Rio de Janeiro e envelopinho de documento de carteira de identidade. Hoje é milionário. Quem mais? Se você for ver, um monte de gente. Tramontina. Se você for, pesquise todos os milionários do Brasil e você vai ver como que eles começaram. Pequeno! Ninguém começa grande, irmão. Pequeno. Ah, se eu tivesse dinheiro. Mas você nunca vai ter se você não começar. Você tem que começar algum negócio. Tem que começar. E quando você começa, você prospera. O grande problema é que ninguém quer aprender com ninguém. Eu, quando era criança, meu pai me colocou para trabalhar numa oficina de carro. O nome do moço era Paulo Roberto, meu xará. Meu é Paulo César, ele era Paulo Roberto. Paulo Roberto, arruma uma vaga para o meu filho aí na oficina. Eu fiquei todo feliz. Tá bom, eu quero trabalhar. Quanto que eu vou ganhar? Aí meu pai falou, nada. Eu não vou trabalhar, não vou ganhar nada. Não, você vai ficar aqui para aprender a trabalhar. E eu ficava dando ferramenta para o Paulo Roberto. Me dá o alicate, me dá a chave de fenda, me dá a chave 10, me dá chave isso, chave aquilo. E eu ficava dando a chave aperte esse parafuso, afaste esse parafuso. E eu ficava lá. No final de semana, não ganhava nada. Mas pelo menos eu aprendi alguma coisa. Hoje eu não sou mecânico, mas eu aprendi pelo menos a trabalhar. Mas uma coisa eu vou te falar. Os judeus não trabalham por dinheiro para o outro judeu. Sabia disso? O judeu, quando trabalha para o outro judeu, ele trabalha para aprender com o outro a profissão do outro. Então, quem trabalha se sente mais privilegiado do que aquele que está empregando ele. Porque quando você aprende com alguém aquilo que a pessoa sabe, quem está saindo na vantagem é você. Você está trabalhando para ele em troca do aprendizado. Deu para entender como é que funciona? Então, querido, se você quer crescer na vida, prosperar, não depender de ninguém, só de Deus, é claro, meu lugar, mas você tem que pedir a Deus estratégia e coragem para montar. Não lance fora as oportunidades. Está vindo na tua mão, pegue. Está vindo para você, faça. Peça orientação a alguém. Peça conselhos a quem está na tua frente. Mas faça. E o último versículo, porque eu não quero tomar tempo dos irmãos, 2 versículos só.
Existem milhares de versículos que eu queria falar com você. Mas um é Isaías 1:19. Lê comigo esse versículo. Eu gosto mais de citar versículos que de ficar falando. Porque os versículos nos dão luz, nos abre o entendimento, abre a nossa mente. A Bíblia fala de dinheiro muitas vezes, irmão. Não é pouca coisa não, muito. Mas muito mesmo. Queria ler esse versículo com você. 1:19. Se quiserdes e me obedecerdes, na tua Bíblia está, e me ouvides, comereis o quê? O bem desta terra. Se você quiser, se você desejar, mas você tem que obedecer, você vai comer o bem desta terra. Pastor, o que eu quero é minha salvação, eu quero a vida eterna, não quero nada aqui. Nada aqui nesse mundo me interessa. Tem gente que pensa assim, né? Não quero nada desse mundo, não vou levar nada aqui. Meu irmão, enquanto você está aqui, não pode desfrutar, não? É claro que lá no céu tem coisa muito melhor, mas eu não estou no céu agora, eu estou aqui agora. Sim ou não? Então, se eu estou aqui, eu tenho que viver o melhor daqui. Isso é importante você entender. Se você quiser me ouvir, vai comer o melhor desta. Não é o melhor do céu, porque lá nem comida tem. Tem gente que acha que tem, mas não tem comida, tá? Nós vamos ser espirituais, então não tem espiritual, não precisa de comida. A comida é aqui. A vida, né, de viver aqui. O melhor desta terra é aqui. Outro versículo que eu falei que ia ser rápido. Isaías ainda, 43. Não, 45:3. 45:3. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Amém? Está entendendo? Diz a Bíblia assim: dar-te-ei tesouros escondidos. Tá, vamos parar aqui. Dar-te-ei tesouros escondidos. Aonde está o tesouro? Está escondido. Amém? O tesouro está escondido. Tesouro vale alguma coisa? Um tesouro? Sim ou não? Vale. Então Deus está falando: te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tem Bíblia que fala da escuridade. E tem versão que fala das trevas. Mas isso não é nada de mal, não. Da treva significa que está oculto aos nossos olhos. Por isso, te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Para quê? Para quê? Para quê? Para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então Deus tem uma promessa para nós. Quantos querem tomar posse dessa promessa? Diga amém. Essa promessa de prosperidade, deu ter para dar, abençoar muita gente. Deus quer dar riquezas para você. Mas se você não tiver coragem de começar um negócio, dificilmente você vai ter essa prosperidade. E se você também não for uma pessoa abençoadora com dízimos e oferta, dificilmente você vai ter essa prosperidade. Para se achar o tesouro, é preciso de mapa, né? Eu estou atrás de um tesouro. Aí eu tenho que ter um mapa para achar o tesouro, sim ou não? Mas quem é que tem um mapa aqui? Por favor, quem é que tem um mapa do tesouro? Alguém tem um mapa aí? Alguém tem um mapa do tesouro? Eu tenho aqui, ó. Aqui é o mapa do tesouro, todo mundo tem. Agora, por que tem gente que não acha o tesouro? Porque não lê o mapa, irmão. Amém ou não? Ele não estuda o mapa, como é que ele vai achar o tesouro? O tesouro está dentro aqui do mapa.
Se você ler todo dia, você vai achar o tesouro, você vai enriquecer, você vai prosperar. Se você não meditar nela de dia e de noite, como diz Salmo 1, como diz Josué capítulo 1, se você não estudar o mapa, você jamais vai conquistar, vai prosperar. Deus quer que você tenha sucesso na tua vida, amém? Deus abençoe tua vida, que haja prosperidade na tua casa, que haja prosperidade na sua família, crescimento poderoso na tua vida. Quem recebe isso, diga amém. Você vai dizer o seguinte: esse ano de 2023, eu vou prosperar como nunca. Em 2023, eu vou construir meu próprio negócio. Mesmo que eu já tenha uma renda, eu vou construir outra renda. E vou ter mais negócio. E vou abençoar a obra de Deus. Meu dízimo vai aumentar na igreja. A minha oferta vai aumentar na igreja. Eu vou dar maior oferta na igreja. Eu vou ajudar os necessitados. Eu vou contribuir com os carentes. Você tem que ter essa oração na tua cabeça, na tua mente. Esse ano eu vou prosperar. Eu vou construir meu negócio e vou crescer para a glória do Senhor. Comece a orar assim. E Deus vai começar a ver que você tem um interesse de prosperar para abençoar outras vidas para a glória de Deus. Amém, querido? Eu queria que você ficasse de pé um instante. Nós vamos orar. E quem entendeu essa palavra e vai colocar em prática tudo que você ouviu, eu quero orar com você aqui. Eu quero orar, fazer uma oração agora. E pedir que Deus derrame graça sobre a tua vida e você põe em prática aquilo que você está ouvindo hoje aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, no nome de Jesus, nós queremos entregar o teu povo, que já é um povo próspero, abençoado, um povo, Senhor, que realmente não vê e não olha dificuldades, mas que vão crescer nas suas famílias. Abra os olhos dele, dá estratégia de crescimento, dá sabedoria, para que eles cada dia venham crescer, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido e seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pastor Paulo, Deus abençoe a vida dos irmãos.